Vivemos numa era de contradições. Nunca tivemos tanta capacidade de comunicar. Nunca foi tão difícil ser ouvidos. Estamos presentes em feeds, stories, newsletters, apps e notificações. Estamos em todo o lado e, ao mesmo tempo, em lado nenhum. A jornada do consumidor já não é linear. Salta, interrompe, ignora e escolhe com cada vez mais critério o que realmente lhes interessa. As marcas comunicam em tempo real, mas pensam em atraso. Reagem a tendências, a algoritmos, a crises. E perdem, pouco a pouco, o controle da narrativa. Este é o paradoxo brutal do marketing atual. Presença sem impacto, velocidade sem direção, dados sem significado. É sobre este desafio que nos reunimos hoje. A 26ª Conferência Marketeer traz ao palco as questões que mais importam. Como expandir uma marca sem a dispersar? Como proteger o seu significado num ecossistema fragmentado e acelerado pela inteligência artificial? Quem está realmente a escrever o guião das marcas? Os marketeers? Os algoritmos? Ou o próprio consumidor? Consistência e rapidez podem coexistir? Ou somos forçados a escolher entre uma e outra? Mais canais, mais mensagens, mais presença. Mas será que mais é mesmo melhor? Como passar do ruído ao impacto? Qual é hoje o verdadeiro papel do marketeer? Como garantir personalização à escala, sem perder a autenticidade? E numa economia da atenção cada vez mais escassa, como retirar o ruído e chegar ao que verdadeiramente importa? São estas as perguntas que vamos explorar hoje. Com profissionais que recusam ficar para trás, que querem liderar com propósito, com clareza e com coragem, porque quando tudo acontece ao mesmo tempo, não chega a estar presente. É preciso saber o que ignorar, saber o que amplificar e saber quando agir. Tudo em todo o lado ao mesmo tempo. O grande desafio das marcas começa agora. Bem-vindos à 26ª Conferência Marketeer. Muito bom dia. Eu sei que ainda há pessoas que estão a chegar e há uma fila do café, mas em primeiro lugar peço desculpa por começarmos atrasados, mas estivemos à espera então que as pessoas entrassem. Mas temos mesmo que dar início à nossa sessão, porque temos uma agenda extremamente cheia. O nosso muito obrigado por terem aceito o convite para assistirem à 26ª Conferência da Marketeer, aqui e aí, onde quer que esteja a assistir a esta conferência. Um agradecimento ainda a todos os patrocinadores e parceiros que quiseram juntar-se a este evento, pois sem eles seria impossível levar a cabo esta conferência. A eles e aos seus representantes, o nosso muito obrigado. Um agradecimento aos oradores e aos participantes nas mesas de debate pelo interesse e disponibilidade. Um especial agradecimento ao Sagres Campo Pequeno e aos seus responsáveis pela possibilidade de realizarmos esta conferência neste magnífico espaço. Uma última nota de agradecimento aos colaboradores da Multipublicações Media Group que estiveram envolvidos na organização deste evento. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos à 26ª Conferência da Marketeer. Tudo em todo o lado ao mesmo tempo. Este é o tema que trazemos a esta conferência. Há conferências que nos fazem pensar, refletir. E há conferências que nos fazem sentir que o chão está a mover-se debaixo dos pés. Esta é claramente uma delas. Porque o tema que escolhemos não é uma tendência, não é uma moda. É uma realidade todos os dias de quem trabalha em marketing, em comunicação, em gestão de marcas. É o vosso dia-a-dia. É o nosso dia-a-dia. Tudo em todo lado ao mesmo tempo. Há alguém aqui que não se revê nesta frase? Há alguém aqui que não sente que comunica em mais canais do que alguma vez imaginou? Que fala para mais públicos, em mais formatos, com mais frequência, com mais pressão? Que muitas vezes a velocidade exigida é incompatível com a profundidade que os projetos merecem? Mas ao mesmo tempo, e aqui está a grande ironia, nunca se comunicou tanto, mas nunca foi tão difícil ser ouvido. O ruído é enorme. A atenção é escassa. E as marcas, grandes e pequenas, debatem-se com a mesma questão fundamental. Como é que eu chego ao meu consumidor? Como capto a sua atenção? Como consigo que ele me ouça? Será que a resposta está em comunicar mais? Ou em comunicar melhor? Mas o que é isso de comunicar melhor? Estará na consistência, no fio condutor que une tudo o que uma marca diz e faz? Ou na rapidez, na capacidade de reagir,
de estar presente no momento certo, ou ir ao encontro do que o cliente, consumidor, quer ouvir. E será que o cliente percebe a mensagem do mesmo modo que as marcas estão a transmitir? Será que estamos mesmo a conseguir? E a IA vai resolver este problema ou apenas amplificá-lo? Vai nos dar superpoderes de comunicação, de personalização, de prever o que o consumidor quer? Ou vai inundar o mercado com mais conteúdo e que ninguém pediu e assim criar mais ruído? O ruído não é o oposto da comunicação, é apenas o seu resultado indesejado. E porventura, a questão mais pertinente: temos mesmo que estar em todo lado ao mesmo tempo? Hoje podemos não ter todas as respostas, mas vamos ter as perguntas certas. E temos nesta sala as pessoas certas para as debater. Ao longo desta manhã, vamos ouvir perspectivas, tendências, partilhas de boas práticas, dúvidas, provocações e pistas e ideias para pensarmos, refletirmos e atuarmos. E assim convidamos 19 marketeers, especialistas, personalidades, para ao longo desta manhã partilharem opiniões, experiências, tendências, desafios, de tudo em todo o lado ao mesmo tempo. E para dar início à nossa conferência, chamo ao palco o keynote speaker desta conferência, João Carvalho Oliveira, diretor criativo e executivo do Acne, a Deloitte Business, a quem desde mais uma vez agradeço o interesse e disponibilidade, e que nos traz uma apresentação com o título Expandir sem dispersar, como proteger o significado e coerência num ecossistema fragmentado e acelerado pela IA. Muito obrigado, o palco é seu. Bom dia a todos. Estão-me a ouvir bem? Por aqui ou por aqui? É para andar. Bom dia a todos. Eu gostava muito de dizer boa noite, Campo Pequeno, fazer pequeno almoço. Hoje, então, gostava de vos falar sobre aquilo que acreditamos ser um KPI mais importante, um dos KPIs mais importantes dos próximos anos. Um KPI que até agora era praticamente impossível de ler, porque exigia uma escala enorme. Essa leitura em escala não era humanamente viável. Hoje já é. Mas estou a adiantar-me. Porque para lá chegarmos... temos primeiro de reconhecer um número bastante incómodo. Eu sei que já apresentei este número... não este, mas o número mais baixo, da última vez que estive aqui. Este número diz o seguinte: se 78% das marcas desaparecessem amanhã, ninguém daria por isso. Do ponto de vista financeiro, concordamos que é uma tragédia. Do ponto de vista profissional, devíamos conseguir fazer muito melhor. Mas porquê é que ninguém daria nada por isso? Porque apesar de serem compradas, usadas, vistas e comunicadas, pouco ou nada representam para nós. Não nos dizem grande coisa. Estes 78% mostram algo simples. O problema não é falta de comunicação, é falta de significado. Estas marcas não acumularam um significado suficientemente distintivo, legítimo e reconhecível para se tornarem mentalmente relevantes. Por falar em cabeça, vamos ao ponto 2. As marcas comunicam muito, o Ricardo já o disse. Mas a cabeça humana não guarda tudo. Não guarda campanhas, não guarda posts, não guarda formatos, muito menos guarda ecossistemas inteiros de comunicação. A cabeça humana reduz. Ela reduz, ela sintetiza, ela simplifica. E no fim, claramente, não sobrevive tudo o que a marca faz. Sobrevive apenas aquilo que ela consegue ao longo do tempo tornar mais consistente, mais dominante e mais nítido. E é por essa redução que as grandes marcas não contam muitas histórias. Elas contam sempre a mesma, mas de milhares de formas diferentes. Perdão. Quando pensamos na Volvo, no exemplo clássico, pensamos em segurança. Mas quando pensamos na Lego, pensamos em imaginação. Quando pensamos na Patagónia, pensamos em responsabilidade. Quando pensamos na Disney, pensamos em magia. Obviamente, quando pensamos na Nike, pensamos em superação. Ou seja, o produto muda, o formato muda, o contexto muda, mas mantém-se a ideia. O significado central mantém-se. E é essa acumulação ao longo do tempo que constrói diferenciação, memória e marca. O problema é que hoje
essa acumulação tornou-se muito, mas muito mais difícil. A marca já não vive apenas em grandes momentos, já não é só a campanha de Natal, já não é só o Black Friday, já não é só o Dia da Mãe. Ela está omnipresente e está always on, não é? Há uns anos dizia-me, e a campanha de always on, como é que é? Okay. A marca está sempre a comunicar, mesmo quando não está a tentar fazê-lo, mesmo quando ninguém está a ver. Ela comunica nas redes sociais, no CRM, na performance, na app, no atendimento, nas automações, na landing page dos microcopies. Ou seja, a marca deixou de só de existir em momentos para passar a existir em sistema. E quando uma marca passa a existir em sistema, o risco não é apenas uma peça sair mal. O risco é muito mais sério. O problema é que... Perdão, desculpa. O problema é que quando as diferentes partes deste ecossistema começam a construir significados diferentes para a mesma marca, como é evidente. Às vezes são pequenos desvios, outras vezes são blocos inteiros de comunicação que puxam a marca para outro sítio. Vimos imensas vezes isto. O institucional dizer uma coisa, o comercial empurrar para outra, o CRM constantemente a simplificar e a performance a aproximar-se constantemente da categoria. E de repente a marca já não está simplesmente a variar. Está a dividir-se. E é aqui que a fragmentação deixa de ser apenas um problema operacional. Passa a ser claramente um problema de marca. Com a entrada da IA na sala, é legítimo que as marcas pensem em expansão. Mas expandir hoje já não é apenas estar em mais sítios. É conseguir crescer sem perder centro. Com o centro claro, a marca organiza, repete com variação, torna-se reconhecível e acumula significado. Uma marca é o acumulado que consegue, de significado que consegue acumular, perdoa-me a expressão. A expansão deixa de ser expressão e passa a ser amplificação. No entanto, se uma marca não tiver centro, mais investimento em conteúdo não resolve o problema. Amplifica-o. Mais peças, mais formatos, mais presença, mas também mais expressão. Sem um significado claro, a expansão deixa de ser crescimento e passa a ser fragmentação em escala. Uns números rápidos para entender o que estamos a dizer. Eu acho que estes números são por baixo. Claramente 63%, há muito mais marketeers a utilizar a GenAI. É um número da Salesforce recente. E o conteúdo vai escalar em grande. Ou seja, aquilo que já era fragmentado vai escalar ainda mais depressa, em mais formatos, com muito mais intensidade. Também com a entrada da AI na sala, há uma segunda consequência. As marcas já não estão apenas a produzir, estão também a ser lidas, sintetizadas, interpretadas, para devolverem sob a forma de resposta. Bem-vindos ao GEO. Estamos a entrar nesta lógica nova, uma lógica em que os motores de busca estão-se a confundir com os LLMs. E as respostas já não são apenas links. Este novo sistema passa a interpretar as marcas. Ele prescruta tudo o que está no seu ambiente online e vai à procura do que é dominante. E se nós tivermos muitas mensagens dominantes, as marcas passarem muitas mensagens dominantes, ele vai se perder. Vai perder legibilidade. E quando o mundo é lindo por síntese, porque ele vai se sintetizar, a consistência do significado, claro, vai se tornar uma vantagem importante. Neste contexto, as marcas não vão ganhar por dizer muito. Vão ganhar por significar com nitidez. É por isso que acreditamos que o significado vai tornar-se um dos KPIs mais importantes dos próximos anos. Porque, como já perceberam, deixa de ser apenas uma questão de branding. Passa a ser uma questão de legibilidade. O que ele consegue ler, o que ele não consegue ler, o que ele vai sintetizar. Portanto, a informação tem que ser bem dada e de uma forma consistente. Passa a ser também uma questão de diferenciação. Como perceberam, sem um centro claro, existe sempre fragmentação. E esta diferenciação é importante. O significado alimenta a diferenciação. Quanto mais significado, mais distintividade, menos comparabilidade, menos pressão ao preço e, obviamente, maior proteção de margem, mais valor acrescentado.
Obviamente, então, isto é uma questão de sobrevivência. E se o significado passou a ser assim tão importante, então talvez tenha chegado o momento de começar a medi-lo, de perceber, com mais precisão, o que é que a marca quer construir de um lado e o que é que realmente está a acumular. Porque esta distância hoje já não é abstrata. Já não é apenas uma sensação, um feeling. Já não é apenas uma discussão de gosto. Esta distância pode ser lida, pode ser comparada, pode ser monitorizada. E foi exatamente por isso que criámos o Coherence. O Coherence é um sistema proprietário Acme Deloitte. É um sistema de monitorização de significado de marca. Ele lê, alinha e monitoriza tudo o que a marca está realmente a construir no seu ecossistema de comunicação. Ele lê todas as peças. Ele interpreta todas as peças. Na prática faz uma coisa muito simples. Compara constantemente o significado que a marca quer construir com o significado que está de facto a acumular. Analisa constantemente este gap, peça a peça, canal a canal, regime a regime. Percebe com precisão o que cada peça acrescenta à marca, o que está a reforçar, o que está a desviar e o que está no conjunto a tornar-se dominante. Neste exemplo, por exemplo, o Coherence lê a imagem central de um filme, identifica os códigos simbólicos que ativa, percebe que papel esta peça está a cumprir no ecossistema da marca e traduz essa leitura num score de coerência com base em critérios estáveis. Depois, escala essa leitura ao longo do sistema, por peça, por campanha, por canal, por regime, ao longo do tempo, comparando contributos das peças, detectando padrões e desvios e mostra o que está a ganhar peso no sistema. O Coherence permite perceber onde a marca está consistente, onde está a fragmentar-se e onde precisa de correção. Permite analisar a concorrência, comparar os significados comunicados e perceber onde existe verdadeira diferenciação e onde a marca já está a aproximar-se e perigosamente da categoria. E permite expandir a marca com mais direção, testar implicações estratégicas, revelar insights, orientar para novos territórios, novos negócios, orientar decisões criativas e transformar esta leitura em critérios de gestão aplicáveis ao dia-a-dia. Onde aplicar mais dinheiro? Onde acumular mais investimento? Onde retirar mais investimento? Por fim, e para acabar, é importante que nós tenhamos a certeza absoluta que no fim não fica o que a marca diz, fica o que ela significa. O que vai separar as marcas dos próximos anos não é comunicar mais, é significar melhor. E isso, para todos nós que trabalhamos marcas, não é apenas uma exigência nova, é uma oportunidade. Uma oportunidade de construir marcas mais relevantes, mais distintas e, sobretudo, mais difíceis de substituir. Obrigado. João Carvalho Oliveira, muito obrigado pela apresentação e pela sua presença também, cujos assuntos com certeza serão aprofundados e discutidos ao longo desta manhã. Muito obrigado, João. E dando continuidade ao nosso programa, temos agora o gosto de apresentar a nossa segunda convidada, Catarina Pestana, professora da Católica Lisbon Executive Education, e que nos traz uma apresentação que tem o título Quem está a escrever o guião? Marcas, algoritmos e a disputa pelo significado. Catarina, muito obrigado mais uma vez. Bom dia. Eu não trouxe um guião, mas venho refletir sobre isso. Portanto, se eu me esquecer alguma coisa, vou voltar atrás e vocês vão me ajudar nisso. É uma questão que eu coloco, mas é, acima de tudo, como eu disse, uma reflexão, que é quem é que está a escrever o guião das marcas. Numa era em que, e como já foi dito aqui, temos tudo rigorosamente em todo lado e ao mesmo tempo, enquanto marcas, enquanto marketeers, lutamos afincadamente pela atenção dos nossos consumidores. E como é que o fazemos? De que forma? Será a quantidade um reflexo da qualidade? Nesta amálgama, neste ruído todo, há uma questão muito mais profunda nesta luta,
que não é meramente pela atenção, mas é sobretudo pela otimização da realidade. E o que é isso da otimização da realidade? Do que é que nós efetivamente tratamos quando captamos a atenção para explicar qualquer coisa, mas qual é o contexto? Isto é o que o consumidor efetivamente faz em reação àquilo que é a sua realidade. A realidade e aquilo que é percepcionado são coisas absolutamente distintas. Portanto, o consumidor reage, e bastante, àquilo que imagina que é a realidade, que é a sua realidade. E, portanto, a percepção e a realidade são coisas distintas, lá está, são de certa forma individualistas também, mas respeitam a comunidades, aquilo em que nós, enquanto humanos, nos organizamos em grupos e temos tendencialmente pontos em comum que nos transportam para mundos. E, portanto, numa era da pós-verdade, das fake news, da desinformação, importa entender como é que nós, que temos esse ónus, essa responsabilidade, enquanto marketeers, em que moldamos, manipulamos ideias, e isto não é necessariamente de um ponto de vista negativo, mas é efetivamente uma realidade. Temos essa responsabilidade. Como é que lidamos com estas duas premissas? Isto acontece por uma razão muito simples. Nós temos um cérebro e, com todas as particularidades e com todas as zonas cinzentas que ainda não descobrimos, a verdade é que temos características muito comuns. Ou seja, nós estereotipamos conhecimento. Nós simplificamos aquilo que entendemos na nossa cabeça. E, portanto, lá está, e quando vemos questões, por exemplo, no social media, etc., especialmente quando estamos atrás de uma cortina, temos aqui uma maneira de enfatizar aquilo que é negativo, pegar em excertos daquilo que consideramos importante e empolar, enfim, fazemos aqui uma organização em caixinhas e é isso que é ser-se humano, não é? Porque, por muito que genericamente digamos que não queremos estereotipar, a verdade é que essa é a maneira de nós entendermos o mundo. E, portanto, quando toca àquilo que é a gestão de marcas, também é verdade que o branding nunca foi só sobre comunicação. É importantíssimo. A comunicação é aquela parte que toca em cada um de nós. É aquele lado emocional que nos transforma, que nos faz crescer dentro de uma crença. Mas o branding, a gestão de marcas, é uma coisa muito mais lata, muito mais ampla, que é o marketing concern. E, portanto, a diferença na escolha entre a estratégia que nós queremos aplicar junto dos nossos diferentes consumidores, efetivamente, distingue-se muito sobre aquilo que é, efetivamente, o modelo tático de aplicação de comunicação higiênica por parte de uma marca versus aquilo que é uma aplicação de uma comunicação estratégica e emocional que toca efetivamente ao lado do ser humano. Porque é essa a distinção. É aquilo que faz com que, genericamente, nesta perspectiva em que as marcas cada vez mais amplificam a quantidade, a celeridade, o ruído, o conteúdo, o volume, e cada vez mais de forma ampla a impactar constantemente o consumidor, na verdade pode ser efetivamente contraproducente. E é aqui que chegamos. Tudo, em todo lado e ao mesmo tempo. Uma amálgama de coisas, um ruído, uma guerra aos 5 sentidos. E é este ponto a que chegamos, que é, estamos a falar sobre visibilidade, a tal quantidade, em aparecer, importa é que falem, é isso, ou estamos a falar de relevância?
o que é que efetivamente é relevante para cada um dos consumidores, para cada cada uma das pessoas que complementa a nossa audiência. E claro, organizamos todas estas caixinhas, novamente, nós, em bom princípio, temos também um cérebro, portanto, categorizamos da mesma forma, segmentamos, targetizamos, mas conhecemos efetivamente o nosso consumidor? Esse estereótipo de brand personas, o que é que nos diz, efetivamente, sobre quem é o nosso consumidor, sobre quem é que é o nosso cliente? E, claro, nesta organização, organizamos os passos, toda a performance, esta simplificação de jornadas. O consumidor nunca esteve dentro de um funil, mas é a nossa forma muito entendível de, passo a passo, entender qual é que é o comportamento, não é? As jornadas nunca foram lineares, mas trabalhamos para os touchpoints. Na verdade, trabalhamos para aumentar esses touchpoints, não é? E o volume diz-nos isso. Queremos cada vez mais entender como é que o consumidor reage connosco no offline, no online, etc. É claro que o paradigma do online veio alterar isto tudo. E estamos a falar, por exemplo, se nós entendermos que começamos com mass media, passamos para o digital, claro, com um jump cut aqui gigante, mas a celeridade destas transformações é cada vez maior. E hoje em dia, maior será. E, portanto, estas experiências do pós-venda, estes loops, etc., simplificando novamente, são fundamentais, mas o paradigma, efetivamente, vai mudando. Porque quem é efetivamente o nosso consumidor? Ou melhor, quem é efetivamente o nosso cliente? Primeira grande revolução, a pesquisa. Como é que o cliente chega até nós? E, portanto, se nos últimos anos concentrámos-nos em link building, concentrámos em SEO, concentrámos em aumentar tráfego, em aumentar leads, hoje em dia há um trabalho feito, grande, mas e quais é que são as regras? Como é que o consumidor nos encontra? Há aqui uma coisa importante, que é efetivamente a importância do marketing conteúdo. Qual é a diferença entre esta questão do conteúdo e do marketing conteúdo? São diferenças tenues, mas importantes. É porque em marketing conteúdo, o cliente, ou o consumidor, como chamamos até à data, efetivamente encontra-nos porque nós somos relevantes, porque nós temos pertinência, nós construímos conteúdo não exatamente para o impactar de uma forma mais ativa, não é? Mas para que ele nos encontre. E agora o paradigma está a mudar. Mas há aqui uma coisa que o marketing conteúdo nos trouxe, que é a construção da autoridade. As marcas que têm mais autoridade estão também no mindset do consumidor. Ou, em alguns casos, são efetivamente love brands. A internet está a sofrer aqui uma grande alteração, não é? Esta ilustração do The Economist diz que faleceu em 2025, não diria que faleceu já, mas, enfim, não vamos dizer que morreu, obviamente que não, e ser-nos-á muito importante, mas estamos a falar aqui de uma alteração de comportamentos, pronto, e é esse significado que se impõe, que é a tal questão da pesquisa, o chegar a conteúdo já não sucede da mesma forma. E lá está. Se essa questão é alterada, o SEO esvanece nesta questão de importância, surge o dia, o que é exatamente a inteligência artificial, a questão de respostas a perguntas, a prompts. Pronto. E a ideia que nós temos de cliente, tendencialmente, poderá ser impactada também. Se nós temos um cliente, claro que nós sempre distinguimos o que é um buyer do end user, não é? Portanto, naturalmente,
um bebê nunca comprou as suas fraldas e o aconselhamento médico é feito por um profissional para alguém que necessita de ser medicado. Portanto, a escolha é uma coisa distinta daquilo que é a experiência, que é a utilização, o consumo, não é? Portanto, e cada vez mais este discernimento toma posse e relevo. Portanto, nós somos seres humanos e temos características, como falámos, e temos, sobretudo, falhas. Isso é uma coisa lindíssima, acho que cada vez é mais romântico e poético, que é nós falhamos, acreditamos que somos donos da verdade, sabemos, estamos informados, tomamos decisões pela nossa própria cabeça, mas isso nunca foi bem assim, porque nós interligamos em comunidades e somos super influenciáveis. E essa influência também não diz respeito meramente ao marketing de influência, mas à influência dos seres humanos e o impacto que tem em nós. E é esta necessidade de pertença a estas tribos, não é? Que nos alimentam para confiar naquilo que nos é dito e tomar opções a partir daí. De um ponto de vista social, especificamente. Mas chegamos a uma era em que o social, enfim, tem um alto impacto, sim, ninguém duvida disso, mas temos aqui um outro novo impacto, esta grande segunda revolução, que é quem é que efetivamente pesquisa por nós. Quando nós perguntamos e alguém nos responde num chatbot, existe já uma triagem muito fina sobre, efetivamente, qual é a escolha, por exemplo, de marcas. E quando antigamente fazíamos pesquisa a nível de SEO, em motores de busca, também vinha um alinhamento de prioridades, não é? Mediante a pertinência, mediante as keywords, mas nós também não íamos até à 10ª página. Pronto. Só que esta questão até de uma questão de liberdade, de conseguir ver ou antever as 2 ou 3 marcas que vieram ali selecionadas, cria-nos aqui um muro novo, enquanto profissionais. Já para não falar noutras óticas. E a questão impõe-se, que é como é que eu, marca, chego lá? Como é que eu vou estar nesse alinhamento de 2 ou 3 especificações ou destaques? E eu acho engraçado, até porque este boneco fofo explica-nos aqui uma outra coisa, que é, de repente, há aqui pontos de decisão, portanto, não só de pesquisa e seleção, mas muitas das vezes até de escolha, não é? Para isto para ti que queres perder menos tempo e queres autonomia de bateria, não sei o quê, o melhor para ti é este produto, por exemplo. Portanto, há ali uma decisão, vão ver? E esta questão da decisão, mesmo que eu me levante e pegue no cartão de crédito e pago, quem é efetivamente o decisor? Ou o que é efetivamente o cliente neste paradigma? E este robô, o que me faz pensar, e fala-se atualmente nisso, mesmo a nível de legislação, que é a psicologia do bot. E então, e isto é uma questão atual no mercado, que é o desinvestimento em recursos humanos, de certa forma, e o investimento em máquinas, não é? Há profissões na nossa área que estão a ser postas em causa, sem dúvida, mas isso também vem sempre atrelado àquilo que é uma evolução, uma transformação a nível da tecnologia, do digital, etc. E fala-se que as empresas poderão começar a fazer descontos para a segurança social, e o que eu me pergunto, e isto aqui um bocadinho em paralelo, é até que ponto é que a falta de produtividade do lado dos bots poderá também ter direito a baixas médicas e a burnouts, que era uma coisa tão nossa desta área e que de repente eu acho que também nos está a ser tirado de certa forma, mas pronto. Percepções, e é aqui que nos leva. Falávamos de um ponto de vista da psicologia, daquilo que é a percepção, daquilo que é a filtragem de uma realidade. Neste momento falamos de uma filtragem. Percepções de percepções. Isto torna-se um bocadinho mais complexo, mas também mais divertido. Muito rapidamente, quando o ChatGPT foi lançado, aqui o Stack Overflow, que é um site onde os developers vão buscar perguntas técnicas e respostas técnicas, teve uma baixa gigante, a pique. E, ao mesmo tempo, no Reddit, que é uma comunidade onde toda a gente discute entre humanos, manteve
Se isto não é romantismo, se isto não é poético, os humanos se sangrarem, então não sei o que é que será. E é apenas um mero exemplo. Num mundo automatizado, aquilo que perdura, e eu digo isto porque nós ainda não temos as respostas para aquilo que é a evolução desta tecnologia, mas digo também, e com muita confiança, que o ser humano ganha um destaque distinto. E temos de o entender como. Ganha um volume muitíssimo maior e apenas o valor daquilo que é o ser humano desloca-se e torna-se com um destaque distinto. E é nisso que nós temos de trabalhar. Porque a tática muda, sim, mas a estratégia, referente aos objetivos, mantém-se alinhado. E, portanto, aquilo que nós sempre defendemos como os valores, a comunidade, as causas e o propósito ganham uma relevância completamente distinta. E isto já não é uma questão apenas de marketing, é sobretudo acima de liderança. Portanto, uma visão holística daquilo que são as regras do jogo e quais é que são as ações a tomar. Humanos e algoritmos conjugam-se, lidam uns com os outros. E acho que é essa a grande questão que temos de enfrentar. E perceber que nós não vemos a realidade tal qual ela é, nunca a vimos, apesar de muito confiantes que acreditamos nela e sabemos exatamente, vemos as percepções e competimos exatamente por significado. A tecnologia pode escrever respostas, mas o significado é exatamente aquele ponto em que as marcas continuam a lutar e farão a diferença nessa disputa. Porque no fim do dia, o humano é quem toma, enfim, o grande privilégio de destaque no centro. As marcas já não são quem escreve o guião, há muito tempo, na verdade. O consumidor participa muito nelas e ainda bem, one-to-one, ok? E agora temos esta terceira entidade, que é o algoritmo, e convivem. Portanto, a disputa, essa é o grande desafio das marcas na atualidade. Gostaria de agradecer à Marketeer, à Multipublicações, ao Ricardo Florencio e, muito naturalmente, à Católica Lisbon. Muito obrigada. Obrigado, Catarina Pestana, pela apresentação e pela... Quem é que está a escrever o guião realmente é uma excelente questão e esta busca pela relevância. E também é muito interessante que, obviamente, eles não penso que não combinaram um com o outro, mas volta a palavra significado e a expressão significado para cima da mesa. Temos agora uma mesa de debate que tem como tema como garantir a consistência da comunicação. Mesa essa que vai ser moderada pela Maria João Vieira Pinto, diretora da redação da Marketeer, e que tem como convidados, que era para acelerar já, Bruno Salomão, CEO da AdClick, Diogo Marnoto, Managing Director da WPP Media Services e Miguel Cervo, Creative Partner da Nervo. Muito obrigado a todos, o palco é vosso. Bom dia, obrigada por terem vindo esta manhã até à conferência da Marketeer, terem ajudado a encher esta arena do Sagres Campo Pequeno. E vamos começar a nossa primeira mesa redonda exatamente para falar sobre os desafios da comunicação e das agências. Bruno, Diogo e Miguel, eu começava um bocadinho por pegar nas palavras do keynote speaker desta manhã, quando ele me diz que, de facto, o significado é um dos grandes KPIs deste momento. É o que traz mais diferenciação, mais valor e mais valor para as marcas, maior construção. Como é que se constrói? Vocês trabalham em áreas diferentes, em agências, mas em áreas bastante diferentes. Como é que se constrói notoriedade e valor para uma marca quando estamos a falar todos em todo lado ao mesmo tempo? Miguel, bom, já que estás no meio, sim. Bom dia. A primeira vítima. Vamos a isso. Então, eu acredito que, acima de tudo, e é um dos temas que eu falo recorrentemente no contexto da agência, é preciso coragem. Porque é preciso coragem porque vivemos num mundo cada vez mais polarizado, portanto, nos dias que correm,
ou se é A ou se é B, o cinzento acaba por ser aqui uma área cada vez menos ocupada e, portanto, as marcas têm que ter a coragem de escolher um lado e assumi-lo, não é? E, portanto, aquilo que as marcas vão ganhar com isso é conseguir criar significado junto do seu público-alvo, junto das pessoas com quem querem comunicar, claro que com a consequência de se afastarem do outro lado, não é? Portanto, no final do dia, acho que é muito importante haver essa consciência de se nós para criarmos relação, temos efetivamente que assumir uma posição. Então, deixa-me só interromper para perguntar até que ponto é que também não têm que ter a coragem, e tendo em conta a proliferação de meios e canais, para escolher onde não querem estar. Concordo absolutamente com essa afirmação, até porque bom, nos dias Ou onde não devem estar. não. Eu acho que a coragem também vem muito daí, ou seja, as marcas muitas vezes têm que saber quando é que têm de comunicar e quando é que se devem abster de comunicar, porque nós não precisamos de ir atrás de todas as tendências, nós não precisamos de ir atrás, enfim, de todo o ruído, que já foi aqui mencionado 2 ou 3 vezes hoje, a que somos expostos diariamente, não é? Portanto, as marcas, assumindo aqui um papel de curadoria até das áreas onde devem comunicar, onde se devem integrar, têm de ter também a coragem de saber quando ficar caladas e quando não ir atrás do que é trend, porque aí só vamos estar a correr atrás de visibilidade, não vamos estar a correr atrás de significado. E acredito que para quem constrói uma marca, e aqui não estamos a falar de construir um negócio, mas efetivamente construir uma marca com significado, com posicionamento, com vontade de criar impacto cultural e social para as pessoas com quem comunica essa marca, efetivamente é importante saber onde estar, quando estar e a relevância de o fazer. É um desafio, Bruno. Vocês têm as marcas, a AdClick trabalha muito a nível digital e influencer. É um desafio dizerem uma marca, não vão por aí. É um enorme desafio e Isso também vos compete a vocês, não é? também nos compete, é verdade. Infelizmente muitas vezes não somos decisores, mas cabe-nos a nós exatamente sensibilizar e também muitas vezes quase evangelizar um bocadinho essa mensagem. Agora, este tema desta conferência é fantástico, podia ter sido na 20ª e na 26ª. Eu acho que se calhar hoje é exatamente isto que já foi falado nos painéis anteriores, mas também no nosso. E agora, como é que vamos mudar efetivamente isto? Porque se nós estamos todos com uma sinergia total sobre o que é a comunicação, os seus canais, a atenção cada vez é menor, há menos tempo, o budget não esticou, que eu saiba, claramente esta coragem que estava a ser referida é de facto um passo muito importante e temos que deixar cair paradigmas que isto é um funil de compressão, que vai da awareness à compressão, uma coisa muito linear. A Catarina disse muito bem, são vários touch points, mas o João também disse muito bem que o sentido da marca, a mensagem da marca é o mais importante. Porque hoje em dia, nós num único dia somos impactados por influencers, ouvimos um podcast, vamos ao Google ou um LLM e depois, se calhar, ainda recebemos um e-mail e convertemos numa Amazon. Isto no mesmo dia ou em 3 meses. Por isso, isto de facto é bastante complexo e cabe, se calhar, muito mais aos anunciantes, mas também às agências, dizer onde vamos e para onde não vamos. Porque se formos para todo lado, eventualmente o budget vai estar disperso e não vamos estar com o poder que devemos ter em diferentes canais. Vocês conseguem fazer isso, Diogo? O WPP, de facto, toca todos os instrumentos de uma banda, não é? Vocês têm publicidade, RP, comunicação, mídia. É fácil saber dizer a alguma marca que tem que deixar cair uns paradigmas para continuar a ser relevante? Falamos aqui um bocadinho sobre a coragem. Primeiro, eu acho que isto não está fácil, em geral, para ninguém. Quando eu digo não está fácil, vamos lá ver. Eu acho que cada vez mais as agências, e neste caso a WPP, prestam um serviço e como um farol para as marcas, portanto, RP, branding, mídia, performance, ativação de marca, todos os serviços temos isso disponível e é preciso coragem, obviamente, às vezes dizer que não ao cliente. Mas dizer que não ao cliente com pinta, não é dizer que não só porque sim, tem que ser justificado e no fundo é um dizer que não em prol do cliente, em prol dessa marca. Isso é obviamente requer coragem do parte da agência e às vezes isso nem sempre acontece e requer coragem do lado do cliente perceber porque é que isso está a acontecer. É efetivamente, quando eu estava a dizer que isto não está fácil para toda a gente, não é só para o setor.
há muitos mais, há muitas touchpoints, o público está cada vez mais difícil de contactar e ter a opção certa, ter as recomendações certas no sítio certo, a marca está no sítio certo, às vezes é um grande desafio tanto para nós, agências, como obviamente para as marcas. Felizmente está cá a WPP para ajudar. Este layer da IA, que já se falou aqui também hoje, é mais um, não é? Para complicar ou para ajudar? Porque pode ser uma ferramenta, mas até que ponto é que é distintivo na construção da marca? Eu, por acaso, nesse ponto, tenho uma posição que tenho vindo a pensar sobre ela ultimamente, porque muito se ouviu, do ponto de vista criativo, que nós estamos cada vez menos a ser criadores e a passar a ser mais curadores. Curadores. Eu concordo até certo ponto, e se no início concordava bastante com essa afirmação, porque efetivamente nós temos ferramentas à nossa volta que nos enriquecem diariamente. Por outro lado, nós temos que saber quando é que desligamos o chip de curador e quando é que ligamos o chip de criador, porque a criação tem que continuar a acontecer, não é? Se nós só trabalhamos em cima de conteúdo que é, enfim, regurgitado muitas vezes, e peço desculpa pela expressão, mas efetivamente acontece, não é? E portanto, se nós só trabalhamos sobre esse conteúdo, não estamos a criar nada realmente novo, não estamos a encontrar aqui novas formas de nos ligarmos às pessoas. Eu, por exemplo, um exemplo muito engraçado que me aconteceu há algum tempo atrás, eu estava a ler um artigo de opinião eu concordava com grande parte do que estava a ser descrito, mas comecei a ter uma reação de alguma forma visceral ao conteúdo e estava a causar algum desconforto. E quando analisei a forma do que estava a ler, percebi o porquê. Porque era um texto em que havia muitas ideias válidas, mas efetivamente automaticamente identificava a estrutura escrita por uma IA, não é? E portanto nós, habituados a lidar com esse tipo de textos todos os dias, já o conseguimos identificar. Da mesma forma que começámos a assumir que, enfim, o banner naquele sítio é ruído, o e-mail que recebemos é spam. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, já estamos a desenvolver aqui alguns anticorpos a algumas coisas que são demasiado automatizadas e cabe-nos a nós. Aliás, já tivemos algumas publicidades banidas pelos consumidores. Exatamente. Portanto, cabe-nos um bocadinho a nós... que eu diga, não é? Esse é um caso, pronto, é um caso bastante mediático, não é? Mas cabe-nos a nós também ter esta capacidade de perceber quando é que nós desligamos o nosso chip de curador e quando é que efetivamente estamos a criar algo novo e a acrescentar valor. No final do dia nós temos que acrescentar valor, porque nós agências somos guardiões das marcas de alguma forma e portanto nós temos que conseguir acrescentar valor ao que os clientes que trabalham connosco acabam por criar, não é? Portanto, parte muito daí, na minha opinião. Bruno, mas é uma ferramenta ou não? Porque ajuda a trabalhar ainda mais a criatividade para se distinguir, para que as marcas se distingam neste ruído? Sim, ou claramente. Nem por isso? Claramente é uma ferramenta, mas se calhar deixa-me dar-te um exemplo prático que está a acontecer no mercado, não vou referir marcas naturalmente, mas nós trabalhamos muitos projetos de content marketing, de criação de conteúdo em portais, seja portal próprio do cliente, seja em portais satélites, e o CTR tem descido a pique. Ou seja, as pessoas já não entram nos sites, não é em todos, naturalmente, mas a verdade é que o AI pode e deve ser uma ferramenta. Se eu agora colocar o chapéu de gestor, em termos de PNL, em termos de margem líquida, é brutal, porque eu vou reduzir o tempo hora pessoa, vou conseguir se calhar ser mais competitivo no mercado, fabuloso. Mas em termos de... Competitivo, mas melhor? Competitivo e idealmente melhor. E esse é sempre o objetivo. Mas colocar o chapéu de marketeer, vemos claramente que pode ser uma ferramenta brilhante, mas que também ao mesmo tempo vai levar a que as marcas sejam muito rápidas a reagir e que nós estamos a sentir isso. Como disse, CTR é um KPI claro que tem descido imenso, porque as pessoas leem o seu resumozinho no Google AI, por exemplo, ou em outro sítio qualquer, e já não entram no portal. Por isso, onde é que eu vou conseguir entregar agora o conteúdo aos meus consumidores? De que forma é que eu vou conseguir ser relevante? Por isso, aí, como todos os outros canais, como todas as ferramentas, tem que ser bem trabalhada, mas temos que ser muito mais rápidos agora. Eu acho que a velocidade agora também é um tema... Ainda chave. mais. Ainda mais. Diz. Eu acho que isto ainda é um negócio de pessoas, essa é a primeira coisa, e portanto eu acho que o capital humano ainda é a parte mais importante deste setor e que une as marcas. Agora, a WPP, do ponto de vista da AI, está a liderar essa discussão e essa conversa. Temos o WPP Open, que é assente em vários LLMs, utilizamos tanto na parte de insights, por exemplo, na parte de sintetização e de descoberta a nível de insights, obviamente na parte criativa como acelerador daquilo que o capital humano da parte dos criadores, dos criativos já o fizeram, mas nada substitui, na minha opinião, a massa cinzenta e a capacidade das pessoas. Dito isto, estamos a integrar
com clientes de todos os nossos sistemas de AI, com bastante sucesso e eu acho que vai ter que passar por aí. Mas isso significa que também teve que haver ajuste de equipas internas? Ou... Há sempre ajuste, nem que seja de conhecimento, sim, obviamente. Sim, estamos todos a adaptar-nos. Estamos não é? todos a adaptar do ponto de vista de conhecimento. Temos programas de formação rigorosíssimos dentro do grupo e uma velocidade muito grande a nível da adoção, tanto interna, obviamente, como pelas nossas marcas. Temos já marcas portuguesas a utilizar os nossos sistemas de AI e com sucesso e com resultados. Ô Miguel, tu costumas defender que, de facto, as marcas têm que ter uma abordagem distintiva, verdadeira e de long term, longo prazo. A minha pergunta é, nós sabemos que e os mais recentes estudos mostram que a atenção de um jovem, e as marcas continuam eternamente a comunicar para o target jovem, a atenção de um jovem neste momento fixa-se nos 2 segundos. Há uns meses era 3 segundos, agora está nos 2. Como é que consegues ser distintivo ou como é que consegues ganhar relevância e fazer um trabalho de longo prazo com este déficit de atenção tão grande? Essa é uma pergunta que nós tentamos responder todos os dias, mas efetivamente nós temos que ser capazes de captar a atenção e entregar uma mensagem relevante nesses 2 segundos, não é? Ou seja, no final do dia nós procuramos agarrar, não é? Aquele primeiro momento tem que ser de agarrei a tua atenção, agora vou construir relação, não é? Mas nós não podemos estar constantemente a competir por atenção. A partir do momento em que nós estabelecemos uma relação, e é esse o grande desafio, não é? Haver uma estratégia que contribua para esse estabelecimento de relação, não quer dizer que não entreguemos conteúdos de 1 minuto todos os dias, não é? E que esses conteúdos não sejam válidos. Têm que ter algum fio condutor, têm que ter algum propósito, têm que ter alguma intenção. Se vamos só atrás da trend porque é trend, não criamos relação, não é? Portanto, é um bocadinho aí que nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar em compreender o público sim e, efetivamente, enfim, é tudo cada vez mais rápido, como o Bruno dizia, portanto, nós temos que reagir cada vez mais rápido. Também temos que nos rodear de pessoas que conhecem esses códigos e, portanto, não podemos, as equipas não podem parar, por isso é que é importante haver sempre pessoas novas a entrar nas agências, pessoas mais novas, pessoas que sabem o que está a acontecer, pessoas que consomem o que efetivamente está a acontecer, para que também essas pessoas consigam acrescentar valor ao que as marcas entregam, porque muitas vezes os perfis de liderança nas marcas são um bocadinho mais séniores, não é? E se calhar já não conseguem acompanhar ao ritmo que a tendência destas gerações consomem. É o grande target de consumo neste país. Eu próprio, é os 50 mais. Eu tenho uma enorme... Não é os jovens, mas... Claro, eu tenho uma enorme dificuldade em acompanhar muitas das coisas que acontecem com gerações que nós estamos a comunicar diariamente. Mas efetivamente o nosso trabalho tem que ser muito proativo nesse aspecto. Agora, claro que estando rodeado de pessoas que também fazem parte do target, também consomem, o trabalho fica muito mais fácil, não é? Se calhar equipas mistas, não é? Mais jovens e mais velhos. Claro, a experiência faz toda a diferença, mas o conhecimento mais imediato e mais do que é relevante, do que é culturalmente relevante para estes targets tem que existir. Oh Bruno, vocês sentem esta dificuldade? Porque no trabalho mais digital sente-se mais esta dificuldade ou não? Sim, claramente. Eu confesso que eu sou um bocadinho... Assusta-me um bocadinho quando dizem que existem 2 segundos de atenção. Eu acho que quando a proposta de valor de conteúdo é muito boa, um exemplo claro, vamos para o YouTube. Não, nós temos que fazer vídeos de 30 minutos máximo, porque senão... Mentira. Há vários podcasts, seja nacionais ou internacionais, que são cases de 1h30. E as pessoas têm um alto nível de atenção e veem o episódio até ao fim. Por isso, eu acho que a proposta de valor em termos de conteúdo é sempre a chave. Nunca nos podemos limitar ao time frame, mas sim à proposta de valor que estamos a entregar, independentemente do formato. Isso é um ponto. Um ponto que também já foi aqui dito é a questão da aprendizagem interna. Eu acho que isso é brutal. Eu falo pela minha área, marketing digital, por muito que nós tenhamos um modelo também de formação e etc., acho que é muito importante cada pessoa, quer nos anunciantes, quer nas agências, tem esta própria proatividade de aprender, porque de facto é tudo ainda mais rápido e depois, eventualmente, se nós não tivermos acesso efetivamente a informação fidedigna e se não tivermos atualizados e não formos humildes para percebermos que temos que aprender mais, eventualmente vamos tomar decisões baseadas no achómetro e na percepção pessoal. E isso eu acho que é um grande erro para as marcas e naturalmente para as agências. Por isso, em suma, acho que esta é um bocadinho a minha visão sobre o ponto que colocaste. O Always On não está a chegar a um ponto de ruptura? Nós falámos um bocadinho disso na nossa pré-conversa e eu tenho uma opinião de que ninguém consegue estar com algo a dizer 24 horas, 7 dias por semana que seja relevante. Sejam marcas, sejam pessoas, portanto é impossível, é humanamente impossível
e nós, enquanto consumidores, estamos a ficar também, acho que grande parte das marcas já perceberam isso, que o estar sempre a comunicar não pode até ser contraproducente. Falávamos o Pinterest, por exemplo, há cerca de uma semana lançou uma campanha, não é, que diz que a melhor coisa que vais encontrar online é uma razão para ficar offline. E quando uma plataforma de mídia social diz isto, não é, são os primeiros a reconhecer isto. Extraordinário. É porque efetivamente há já um reconhecimento desta saturação, que claro que não é inocente, não é? Portanto, muita coisa que se faz no Pinterest é inspiração para se fazer offline, há uma comunicação muito inteligente aí, mas efetivamente há um reconhecer da saturação e do que o ruído constante causa. E portanto, eu acho que nós não precisamos estar always on, acho que as marcas não precisam de estar always on, precisam de ser relevantes e ser super eficazes quando comunicam. E depois há outro ponto para mim que é bastante importante, que é, hoje em dia já não há uma dissociação entre o que é marca e o que é experiência, ou seja, as experiências têm que fazer parte da marca e, portanto, quando uma marca é uma experiência, ela não precisa de estar always on, não é? As pessoas reconhecem o que é a experiência de marca e, efetivamente, absorvem-na e acabam por criar relação com isso. Não precisamos estar sempre a bombardear, precisamos ser super relevantes, precisamos ser bastante incisivos, acho que temos de ser incisivos, até porque, como o Bruno dizia também, os budgets não são infinitos, não é? Portanto, nós temos que saber geri-los muito bem e, portanto, é preciso saber quando é que estamos on e onde é que estamos on também. Minha opinião vai muito nesse sentido. Concordas, Diogo? Eu acho que depende. Depende? Depende, sim. Obviamente. Depende da marca, depende do setor? Depende da marca, depende do setor e depende do momento que a marca está a passar a nível de comunicação. Obviamente não podemos estar com marcas de comunicação de branding a toda a hora ou de construção de marca ou campanhas inspiracionais. Acho que isso obviamente não faz sentido, mas se calhar campanhas de produto em always on, e lá está, depende do setor, se calhar o retalho tem que estar constantemente a comunicar, ou mais always on, ou por exemplo uma marca de telecomunicações também provavelmente terá que estar a comunicar. Depende dos setores, mas obviamente nunca se deve perder relevância, deve sempre perceber em que momento é que se deve estar a comunicar, o que é que se deve estar a comunicar e de forma mais assertiva, naturalmente, do ponto de vista dos canais. O digital, se calhar para alvos mais jovens ou para um always on, e se calhar os meios mais tradicionais que são super irrelevantes ainda são super importantes, apesar de alguém dizer que algumas pessoas acharem que não. Se calhar para os séniores. Eu não acho nada, eu acho que são super relevantes. Acho que a complementaridade entre mais é mais importante, ou é tão importante como a parte de estar always on ou não. Acho que há marcas que faz sentido estar always on, outras marcas eventualmente não. Depende e do momento. Nós tivemos uma conversa prévia antes desta hoje aqui e uma das coisas que diziam é que, de facto, é tão difícil hoje trabalhar as marcas e trabalhar neste contexto que uma das formas será evangelizar com os dados. Os dados são, de facto, uma das vossas grandes ferramentas de trabalho? São, claramente, a data é claramente hiper importante neste momento, sempre foi e cada vez é mais relevante. A AI ajuda muito na compilação e na descoberta de insights para a parte da data. A utilização de modelos de atribuição é crítico neste momento para a maior parte das marcas. Marketing Mix Modeling também. Portanto, toda a informação que nós podemos ter, tanto do consumidor como das marcas e também até onde as marcas são vendidas, neste caso o retalho, é super relevante neste momento para termos campanhas cada vez mais relevantes. E não vai parar por aqui. Eu acho que vamos começar a cruzar dados de vários setores e de várias áreas que às vezes, à partida, podemos não achar tão interessante, como por exemplo uma marca energética que vende painéis solares, cruzar dados com automóveis, com fabricantes de automóveis elétricos, eventualmente, à partida, poderiam ser, inicialmente, não podia ser óbvio, ou, por exemplo, uma transportadora aérea, cruzar com dados com outro tipo de dados, enfim, há uma multiplicidade muito grande e acho que veio para ficar e é super relevante. Concordam? Nós estamos já na nossa reta final. Qual é, de facto, o grande desafio que vocês têm nas agências para que as marcas com que trabalham, e trabalham com grandes marcas deste país, continuem a contar boas histórias e a ser relevantes no meio de todo este barulho? Olha, eu se calhar vou dizer uma coisa que já se diz há muito tempo, mas algumas marcas já fazem esse caminho, outras nem tanto. Acho que, e defendendo aqui um bocadinho o meu lado, as agências não precisam de briefings prescritivos, ok? Nós o que precisamos é de qual é a mensagem, qual é o output que efetivamente a marca quer passar e baseado nessa mensagem
em conjunto definimos quais são os canais, quais são os veículos e como é que nós podemos comunicar. Eu acho que esse é o grande ponto e é a grande referência que nós, como agências, precisamos e, por sua vez, também, mais uma vez, sermos humildes e olhamos para os dados, porque são os dados que são reais. Não é a percepção da pessoa A ou da pessoa B. Olhar para os dados no ponto de partida, mas ao longo da campanha. No ponto de partida, vamos olhar para quem é, a quem é que nós queremos chegar, quem é que são os nossos buyer personas, etc, etc. E ao longo do nosso trajeto da campanha ou do projeto, iremos também naturalmente analisar quais são os canais, quais são os veículos, o que é que está a funcionar melhor e sermos reativos para investirmos mais ou investirmos menos naqueles que estão naturalmente a performar melhor. E com estes dados, vamos ter uma comunicação ainda mais one-to-one, Miguel? Eu acredito muito no poder dos dados, mas também acredito muito no poder do que os dados não dizem. E as experiências são... Na intuição, na emoção? No que se vê, no que... lá está, estamos aqui todos juntos no evento e vê-se as reações das pessoas, não é? E isso há dados que não conseguem quantificar, não é? Portanto, eu acho que também não se pode nunca descurar este lado. Claro que aqui também puxando um bocadinho para aquilo que eu faço no dia-a-dia, que é trabalhar experiências de marca, efetivamente, grande parte dos KPIs das experiências são o número de pessoas, os brindes que foram distribuídos, o número de participações, etc. Mas depois há um outro dado que efetivamente é difícil quantificar, que é o dado emocional, o dado da relação que se cria com as marcas naquele momento que muitas vezes começa ali, mas perdura no pós-evento, perdura no que é partilhado no social, e aí sim conseguimos ter dados, mas efetivamente é muito importante também não se esqueça este lado humano, não é, da comunicação. Os dados dizem-nos muito, mas as pessoas diretamente, e a análise direta das pessoas também nos diz bastante, e portanto nós trabalhamos um bocadinho neste meio termo, que é, temos muitos dados que nos dão muita informação, sobretudo pré-experiência, há aqui muitos dados que nos ajudam a construir as experiências, mas depois há muita coisa que nós só retiramos do que vemos a acontecer no terreno, não é? E da reação que vemos das pessoas, da forma como falamos com as pessoas, enfim, há aqui muitos dados que são difíceis de quantificar, são mais qualitativos do que quantitativos. Só iria mesmo acrescentar uma coisa, que é o quanto é importante sentarmos esta malta à mesa para fazermos boas estratégias, boas campanhas para os nossos clientes, porque essas duas visões não é uma ou outra, são complementares. São complementares. E aqui é o valor aí que eu acho que temos de anunciar. Sim, claramente. Relativamente à tua questão do one-to-one, eu acho que o digital tem procurado muito isso. O receio dessa estratégia de estarmos a comunicar one-to-one é perdermos eventualmente consumidores ou potenciais consumidores. Muitas vezes que estão fora do radar. E, portanto, esse é o risco de fazer hipersegmentação, supersegmentação. É preciso ter cuidado, é preciso perceber que nem sempre funciona, com o risco de perdermos eventualmente clientes, não é? Cumprindo o timing, estão ali os números a piscar. Incrível. Muito obrigada aos três. Continuem a construir boas histórias de marcas, Obrigado. com emoção e que nos impactem a todos. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado aos três pela vossa participação e presença nesta conferência e neste debate. Mais uma vez a palavra significado, parece que é a palavra da conferência de hoje, mas também coragem, e tenho a impressão que ao longo desta manhã vamos ouvir falar outra vez de coragem e a guerra pela atenção. E a questão da qualidade versus quantidade. E por falar nisso, vamos chamar ao palco o nosso próximo convidado, José Borralho, Chairman e Inspiration Officer do Consumer Choice, e que nos traz uma apresentação exatamente que tem como título Mais não é melhor. Não é melhor. José Borralho, muito obrigado mais uma vez. Aqui é a conferência. Se quiserem conferenciar. Aqui é o palco. Se quiserem pisar. Aqui é o ecrã. Se quiserem ver. Sai-me daí para fora. Aqui é o José. Se quiserem ouvir, é aqui com ele. Mania. Vamos lá perceber uma coisa. Uma trend é efêmera, genérica, é feita para pessoas. Uma estratégia é para marcas. Precisa de consistência, precisa de diferenciação. Que raio de mania é esta de eu chegar ao TikTok e ver marcas a dizer aqui é a recepção, se quiserem recepcionar? Eu acho que anda tudo um bocado perdido. E
Quando uma marca entra numa trend sem filtro, está-se a pôr a jeito. Está a correr um risco enorme. Aquilo que está a fazer é que está a abdicar temporariamente da sua identidade para ter atenção. E quando nós queremos atenção sem identidade, vamos à questão que já falamos aqui, não temos significado absolutamente nenhum. Quem é que se identifica com este cenário? Quer como consumidor, quer como marca? Não tenham vergonha, eu identifico-me. Farto de ser bombardeado. E este é o problema que nós temos quando queremos estar em todo o lado, para todos e ao mesmo tempo. Há um erro que as marcas têm vindo a cometer, ou algo que acham que acreditam que está completamente certo, que é: mais canais significam mais presença, mais conteúdo significa mais atenção e mais dados significa maior controle. Está completamente errado. Quanto maior for o ruído, maior a indiferença, porque aquilo que nós estamos... Eu sou um bocado de cromo com estas coisas, não é? Quanto mais canais temos, nós temos é mais ruído. Quanto mais conteúdo temos, mais indiferença temos. E quantos mais dados temos, menos humanidade temos. E o problema não são as ferramentas. Nós temos cada vez mais ferramentas. O problema não está na tecnologia, o problema não está no orçamento, o problema não está no consumidor. É isso mesmo. É isso mesmo. E por ser mais do mesmo, continuamos a fazer tudo igual. Obrigado pela tua intervenção. Porque, no fundo, não se trata de estratégia. Trata-se de validação. Trata-se de efeito manada, ou como eu lhe gosto de chamar, de FOMO corporativo. Se os outros estão, nós também temos que estar. É isso. Voltamos aos tempos do pão e circo. Estes são os dados das audiências de abril. Cerca de 1.300.000 espectadores estiveram a ver o drama entre a Ariana, a Eva e o Diogo. A nova novela. Só foi batido pelo jogo do Porto contra o Sporting. Ou seja, se não tivermos futebol, nós o que queremos é sangue. E no meio disto tudo, vocês andam a querer passar mensagens. Então, eu no outro dia falava com o organizador quem está no back-office do Secret Story, e que me dizia: José, tu não imaginas a quantidade de pessoas que está naquele TVI reality, ou o que é, a ver aquilo em direto. Estamos a falar de mais de 1 milhão de pessoas por vezes. 1 milhão de pessoas que não está a ser impactado com a vossa mensagem. Mas vamos mais longe. Apenas 60% a 75% das pessoas permanecem na sala durante os intervalos. Aqueles intervalos onde vocês estão a comunicar na comunicação. E apenas 30% estão atentos ao que se está a passar. E mesmo assim vocês estão a lutar contra o second screen, o telemóvel. A rádio continua a ser a mais eficaz porque não conseguimos passar os anúncios à frente e estamos à espera de alguém da rádio porque disse parabéns. O outdoor está com uma exposição de cerca de 2 a 5 segundos e continua ele mesmo a combater com os telemóveis. Quando fazem queixas para acabar com o digital porque provoca acidentes, meus amigos, olhem para aquilo que se passa dentro dos carros. Nós estamos agarrados ao Instagram. Nós não estamos a olhar para os painéis da MOP, da Dream Media, da JCDecO. Nós estamos a olhar para o telemóvel cada vez que estamos parados no semáforo. E isto é o exemplo de uma cidade europeia em que tive recentemente, onde já há semáforos no chão. Os semáforos estão no chão, porque nós vivemos assim. Portanto, é muito mais fácil eu ver um sinal de passadeira do que olhar para o ecrã.
Quem sabe não é uma tendência. Mas vamos mais longe. Vamos falar do marketing de influência ou dos influenciadores. A geração Z diz que confia muito mais em reviews do que confia nos influenciadores. E, seja por brincadeira ou não, o último caso é muito engraçado. O Bernardo Silva decidiu fazer comunicação a cremes. E 3 colegas foram logo a dizer: opá, tu nem desodorizante usas, nunca meteste um creme na cara. Verdade ou não, há muita gente que vai acreditar que aquilo é verdade, que ele não utiliza. E isto só contribui para aquilo que é o descrédito. Até porque, já se falou hoje muito aqui de canais, e eu estava a brincar com a questão do TikTok e das trends. Isto faz-me lembrar, há 25 anos atrás, quando apareceu a internet, havia uma máxima que era: quem não tem um site não existe. Então todos nós tínhamos um site, não é? Ou vamos mais longe, porque hoje as pessoas sabem quando o conteúdo é pago ou não e, portanto, acreditam ou não acreditam na veracidade da mensagem. É mais ou menos como há muitos anos as agências de publicidade vendiam espaço publicitário e davam ali um desconto ao cliente e depois ficam com a comissão da agência, o rapel, o super rapel, o rapel secreto. Até que os clientes começaram a perceber o negócio e acabou-se o negócio. O que está a acontecer com os influenciadores é mais ou menos a mesma coisa. Nós já sabemos que cada vez que lá está o collab, aquilo é pago. Portanto, eu tenho muita dúvida se a informação que está a ser transmitida é fidedigna, se é real. E, portanto, nós temos hoje um consumidor que quer autenticidade, transparência e experiência real. Porquê? Hoje o nosso consumidor ignora o irrelevante, rejeita o artificial e absorve apenas aquilo que lhe parece ser verdadeiro. E se antes nós tínhamos a noção que alcance era igual a eficácia, hoje a eficácia vem da relevância. E aquilo que se prova com o que estávamos aqui a ver é que tudo o que são eventos ao vivo, acontecimentos ao vivo, que provocam emoção coletiva, é isso que traz audiência, não é? Ou seja, essa audiência passa a ser movida por emoção, imprevisibilidade, porque faz parte da nossa natureza de voyeurs, queremos imprevisibilidade, e participação social, como foi o caso que vimos do Secret Story. Tenham calma. Isto não é uma questão técnica. Isto é uma questão de consciência. E pensem por uns segundos comigo. Se tudo desaparecesse, se não houvesse canais de comunicação, o que é que sobrava das vossas marcas? Elas só existem quando vocês estão a fazer barulho? Agora fica assim, bom. E depois o Paulo faz as suas brincadeiras, pega toda a guerra e acaba a pagar muito bom. Estão a ouvir. É preciso fazer nós estamos a comunicar, nós estamos só a existir. Estamos a gerar impacto, não podemos tratar de expectativas e o constante, estamos a celebrar, estamos a ver apenas isto porque vocês têm uma nova concorrência. Vocês estão a competir com notificações, com os memes, com a vida de cada um. E nós já não rejeitamos, nós não rejeitamos as marcas, nós rejeitamos consumidores, é a irrelevância. Porque o consumidor ele não vive nos canais, como vocês pensam, vive em momentos. E vamos fazer um pequeno exercício. Vamos ver se vocês tivessem... Pior, não é se tiverem que escolher canais quantos conseguem escolher, é se forem consumidores, e isto que eu vos vou tirar, forem canais, se vocês conseguem viver com eles. Mora! Não, atira com o balde mesmo. Não, com o balde direto. Eu quero que eles sejam bombardeados. Isso, força! É lixado, não é? Pois é. É lixado e é pior, é desconfortável. Porque a maior parte de vocês o que fazem é isto. É tirar-nos com a mesma ou diferentes mensagens em não sei quantos canais e nós nem temos tempo, consumidores,
de apanhá-los. Porque habituámos-nos a fazer isto, a ter que estar em televisão porque sempre tivemos, a ter que estar nas redes porque os outros também estão, e esquecemos que no meio disto nós temos recursos. Temos criatividade que está a ser diluída, pessoas que estão a perder tempo e estamos a perder foco. E a questão é, nós estamos a investir bem ou estamos a concentrar mal o esforço de comunicação? Porque nem tudo impacta da mesma forma e nós, na maior parte dos casos, queremos chegar às vendas, à notoriedade, à reputação, ao relacionamento, à prova social e estamos a usar os canais de forma completamente diferente. E uma questão que eu costumo fazer bastante, e já para não falarmos, estamos a falar de comunicação, não estamos a falar sequer de venda. No outro dia fiz uma intervenção numa empresa em que um diagnóstico, não o diagnóstico que vocês conhecem, mas um diagnóstico a José Borralho, quem quiser conhecer fala comigo, obviamente. E chegámos a um ponto em que, aqui estamos a falar de mensagens, nós ali estamos a falar de produtos. Havia tanto produto para tanta gente e ao mesmo tempo que a maior parte dele não era rentável. E a questão que eu vos coloco é se nós estamos a investir em canais ou se vocês estão a investir em objetivos claros. Porque muitas vezes parece-me que faltam os objetivos claros. Estamos só nos canais. E por isso, para mim, muitos de vocês que aqui estão não têm um plano de marketing. Têm um plano de meios apenas. Estou a terminar, 42 segundos, e eu vou cumprir com isto altamente. Há muito tempo aprendi uma coisa que era: o que não pode ser medido, não pode ser gerido. E, portanto, se não pode ser medido e não pode ser gerido, não é uma questão de sorte, meus amigos. Não é uma questão de gestão. Alguns de vocês estão com muita sorte naquilo que andam a fazer. E, portanto, é preciso validar impacto em vez de validar presença. E aquilo que eu vejo muitas vezes é que a maior parte de vocês não quer impacto, quer apenas estar presente, quer apenas ser falado, quer apenas que digam: eu vi-te no TikTok. E há muitos anos, havia quem é aqui da publicidade sabe disso, quando se comprava espaço publicitário para o cliente, havia uma regra. Tinha que haver um outdoor ou um MUPI sempre no bairro em frente à porta do diretor de marketing ou do diretor-geral. Que era para o tipo, não é? Pá, a minha campanha, os meus vizinhos sabem que é a minha campanha. Nós estamos neste momento quase na mesma. Para que é que vamos para o TikTok? Se eu não vendo nada no TikTok. Eu fui ver ontem uma série à noite e eu digo: deixa cá ver marcas. Há marcas que têm 15 likes, devem ser os colaboradores. Ou a agência, não é? A agência metem um like. No meu também acontece, tenho lá uns TikToks e ainda bem lá. É a Maria, é a Teresa, olha, são as minhas gestoras de relações sociais que fizeram. Fixe, já tenho 2 fãs. E portanto, nós precisamos de perceber que interromper a jornada de um consumidor é envolvê-lo também, é envolvê-lo na mensagem. Consistência da nossa comunicação é muito superior àquilo que é a nossa presença nos canais. E a jornada não é linear, como todos sabemos, não é? Vemos na loja, pesquisamos no online, vamos ao Instagram validar e daqui a umas semanas compramos e vocês não sabem sequer qual foi a jornada. Como é que nós só compramos semanas depois e não compramos no momento? E, portanto, o orçamento deixou de ser, a atenção deixou de ser, a atenção, aliás, é um novo orçamento. É onde é que queremos estar e como é que queremos estar. E para terminar, desenvolvi aqui uma coisa, e falou-se muito hoje de significado, portanto é um resumo, e aqui está o significado novamente. Nós temos que escolher onde não estar. Temos que ter algo real para dizer, algo importante para dizer, e temos, sobretudo, criar alguma emoção. Temos que saber sincronizar aquilo que queremos dizer com aquilo que o nosso consumidor quer dizer. Porque, no final de contas, se a informação não tiver emoção, não vale nada. Provavelmente, a maior parte de vocês, e a informação depois ainda por cima tem coisas tramadas. Alguns de nós lembrar-se-ão onde é que estavam a ver o jogo quando Portugal foi campeão europeu. Outros não. Mas se eu perguntar a esta plateia onde é que estava no dia 11 de setembro, quando as Torres Gêmeas foram abaixo, toda a gente se lembra o que é que estava a fazer e como. É uma merda. Não é? Mas se eu vos perguntar o que é que comeram neste fim de semana ao almoço, no sábado, a menos que tenha sido uma grande ocasião. Portanto, eu sou o José Borralho e, para variar, não podia ser de outra forma, peço-vos desculpa se transformei esta conferência numa sessão de terapia coletiva.
Obrigado. Obrigado, Zé Borralho, pela apresentação algo disruptiva, mas obviamente com uma série de inputs e ideias que tens, e esta quantidade versus a qualidade, e mais uma vez foi falada a questão do significado, mais uma vez falaste em seleção da coragem, e portanto, basicamente, são estes os pontos. Mas de qualquer maneira também falaste aqui da questão do outdoors, e nem por isso, agora temos aqui os nossos convidados para a próxima mesa de debate, e consistência e rapidez, se são compatíveis ou não, e onde temos como convidados, que eu convidava para já a subir ao palco, Rita Álvares Dias, Deputy Director of Global Brand da EDP, e Vasco Postrelo, CEO da MOP. Ok? Bem, então, faz parte. Vou começar pela Rita, já que estás aí em obras. E, portanto, Rita, contabilidade, basicamente esta mesa tem a ver, e já se falou aqui nas mesas anteriores e nas apresentações anteriores, consistência e velocidade, e como é que se comunica hoje em dia, quais são as dificuldades que se têm. Portanto, realmente, a compatibilidade entre a consistência e rapidez, marca, velocidade, como é que as marcas conseguem garantir consistência na comunicação, nos valores, com esta rapidez. E, portanto, a questão que eu queria perguntar-lhe era, e tem a ver exatamente com uma situação que viveram há pouco tempo, que é a EDP passou por um rebranding global recente para se tornar mais digital e sustentável. Mas há bocadinho falámos da coragem, e esta é a pergunta que eu lhe queria falar. Como é que se decide o que é core e imutável na marca, e o que é que pode ser a velocidade das tendências das redes sociais, sem descaracterizar a empresa? Como é que se faz esta combinação possível? Em primeiro lugar, obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui com o Vasco e contigo hoje e falar um bocadinho aqui sobre a estratégia da EDP. Eu acho que a EDP celebra este ano 50 anos, é um marco que muito nos orgulha, é um marco histórico, e uma marca com este legado só evolui, só se mantém consistente se souber o que é a sua âncora, aquilo que tu estavas a dizer que é o imutável. Para nós, uma das nossas âncoras é garantir que a marca está a todo momento alinhada com a estratégia de negócio, ou seja, a nossa marca, e a EDP ao longo dos anos foi mudando de identidade gráfica várias vezes, mas teve sempre que refletir aquilo que era a visão de negócio. Por isso é que fizemos o rebranding recente, de 2022, que estavas a falar, e basicamente o que aconteceu nessa altura é que, ao fazermos uma avaliação da marca, percebemos que o negócio tinha evoluído mais rápido do que a marca. Já não éramos uma empresa só portuguesa, estávamos presentes na Europa, América do Norte, América do Sul, Ásia, e estávamos com um foco muito grande na produção de energias renováveis através do vento, sol e água. Portanto, a marca tinha que refletir sustentabilidade e uma liderança na transição energética. A nova marca que lançámos, acho que reflete precisamente isso, a circularidade do planeta, a circularidade da economia, as nossas turbinas, e as cores também passaram para cores muito mais alinhadas com aquilo que é a sustentabilidade, o verde, o roxo e o azul. E com isso conseguimos, de facto, posicionar-nos como uma empresa líder, global e orientada para a sustentabilidade, inovação e impacto social. Depois de lançar a marca, é preciso garantir que ela é sólida e robusta, não é? O que é que para nós não é negociável? Garantir que temos uma marca única para todo o mundo, que não acontecia, e essa marca única tem guidelines que são transversais para todos os touchpoints físicos e digitais em todos os países, uma assinatura de marca única que lançámos também, We Choose Earth, nós escolhemos a Terra, que é usada em todos os países, antes tínhamos várias por países, uma estratégia de patrocínios que foi revista para fazer sentido para todo o mundo e em linha com o que era o negócio, onde nos passámos a focar muito mais em surf, corridas e eventos de energia e sustentabilidade. Passámos a ter campanhas globais pela primeira vez, que passam este posicionamento em todo o mundo ao mesmo tempo, apesar de, obviamente, haver depois campanhas locais. E nos eventos temos guidelines de ativação únicas, temos guidelines de produção de merchandising. Isto é o que nós achamos que é core, imutável e que não é negociável. Porque... Ou seja, basicamente focaram naquilo que temos vindo a falar, que é significado.
Claramente, significado. claro, exatamente. Mas pelos vistos também tiveram a coragem de sair de muitos sítios onde estavam anteriormente. Porque já não fazia sentido de acordo com a evolução do negócio. Mas isto, ou seja, isto é a consistência que nós queremos manter. Depois há a vida real, como estavas a dizer, não é? Ou seja, tendências de mercado, novas plataformas, contexto geopolítico, isso obriga-nos a ter uma narrativa única, mas a ter que estar de forma diferente em cada plataforma, em cada país. As redes sociais, estavas a falar, dou-te só o exemplo. Nós, por exemplo, o ano passado é que lançámos uma conta no TikTok e só existe TikTok em Portugal, porque é o único país onde o negócio B2C justifica ter uma conta para estarmos mais próximos da audiência jovem, onde podemos comunicar de forma mais próxima, ágil e nativa. No Instagram temos uma conta global, por exemplo, onde comunicamos corporativamente, de forma always on, mas também temos uma conta de Brasil e Portugal, porque o negócio justifica e temos de estar próximos dos clientes. E depois, por exemplo, no LinkedIn temos 10 contas, porque temos que ser uma marca empregadora forte, temos que comunicar conteúdos informativos sobre a nossa empresa e temos que estar próximos dos clientes empresariais. Portanto, não chega a estar em todo lado ao mesmo tempo, acho que é preciso perceber o que é inegociável e a partir daí desenhar as estratégias para estar nas plataformas. Deixa-me agora perguntar ao Vasco, mas eu já volto a ti para perguntar como é que consegues a consistência com tantos mercados e tanta gente para falar ao mesmo tempo, desde o empresarial, aos vários exemplos que foste dando. Mas, Vasco, eu para ti tinha um exemplo que é, basicamente, tu és uma marca que vende visibilidade, mas tu próprio também tens que ter visibilidade. E, portanto, ou seja, tu estás no negócio da visibilidade às marcas, mas como é que trabalhas a tua marca numa categoria onde a diferenciação entre os operadores é relativamente baixa, quer dizer, ou seja, há pouca diferenciação. Como é que tu trabalhas estes dois eixos para garantir como é que constróis a tua identidade própria face aos outros operadores no mercado? Basicamente oferecem a mesma coisa, ou não? Não, eu espero que não, mas tens razão. Nós andamos, o mercado, o outdoor, correndo muito bem, vivia num modelo completamente analógico de redes estáticas, one fits all para todos os clientes, porque o modelo analógico não permitia outro modelo. E corria muito bem. Mas, de facto, as duas grandes variáveis eram cobertura e preço, como tu dizes. O digital muda isto tudo, porque, no fundo, abre uma caixa de Pandora em que nos permite fazer as coisas completamente diferentes. E é curioso, eu acho que o tema é muito... Nós temos que estar em todo lado ao mesmo tempo, mas não temos que estar... O cliente não tem que estar da mesma forma e em todo lado ao mesmo tempo como esteve sempre. E é curioso porque as coisas demoram tempo, não é? Quer dizer, nós estamos, pelo menos na MOP, nós queremos, no fundo, liderar esta transformação. E ela passa por 2 ou 3 eixos, não é? Por um lado, o digital permite as redes serem completamente segmentadas. Acabou aquela coisa de nós dizermos a rede da EDP tem que ser mais ou menos igual à rede da Vodafone, por hipótese. Nós podemos hoje, no fundo, temos data points, cada posição, cada frame tem um conjunto de informação e, no fundo, podemos fazer uma rede completamente adaptada ao que a EDP quer, como se faz até um bocadinho no digital. A verdade é que o mercado depois não acompanha a mesmo ritmo, mas eu já lá vou. Depois tens o multiformato, não é? Hoje em dia não há grande razão para como se faz, por exemplo, no digital. O digital, como cresce nativamente em vários formatos, quando se faz uma campanha digital, tu fazes em vários tipos de formatos dentro do digital. Isso no outdoor não acontece. Porque é que eu não hei de misturar um formato ao alto com um formato ao lado? Porque temos um legacy de muitos anos limitados pelo digital. Portanto, o multiformato também vai mudar completamente. E depois temos a criatividade, quer dizer, com o digital podemos ser muito mais criativos. Nós na MOP temos depois um conjunto de produtos que achamos que são muito diferenciadores, que nos permite ser mais criativos, mas tudo isto, na minha humilde opinião, vai mudar o paradigma da forma como se planeia o outdoor. E, portanto, nós, no limite, passamos a ter um briefing, dizemos qual é o briefing, e eu vou dentro do meu universo que junta 37 mil formatos, dar a melhor rede, que não tem que ser só com objetivos de cobertura. Eu posso querer acompanhar o drive do consumidor, desde que sai de casa, vai para o transporte, vai para o centro comercial, etc, etc. Posso construir o produto de formas muito diferentes do que limitando só a cobertura
e ao preço. Só que, como tu dizes e bem, isto tem uma cadeia de valor. E nós sentimos muito isso. Muitas vezes nós dizemos que temos isto ao mercado, o cliente diz sempre que adora isto. Epá, isto é isto mesmo que eu quero. Mas depois no dia-a-dia, muita pressa, isto ainda são pessoas que existem na cadeia. Eu dou muito esta metáfora do AI. O AI vai revolucionar mesmo é tirar as pessoas da equação. Não tem preocupações do nosso tempo, de nós gostamos da rotina, gostamos de fazer as mesmas coisas. Isto para dizer que sim, já vamos fazendo as coisas de maneira diferente, mas eu acho que a oferta está a andar um bocadinho mais depressa do que a procura. Mas esta mesa de debate falava de consistência e rapidez. Até agora falaste de consistência. Vais ter que explicar a seguir como é que os out-of-home entram na rapidez com que se tem que reagir ao mercado. Mas eu agora voltava à Rita. Porque, Rita, tu há bocadinho falaste exatamente que estão em múltiplos países, estão em múltiplos clientes, têm uma variedade enorme de situações de lidar, ou seja, basicamente não é uma equação com uma, duas, três variáveis, é uma equação com 20 variáveis. Como é que vocês garantem, como é que a EDP garante uma coerência na comunicação e no significado com a velocidade com que têm que comunicar? Tem graça falares disso porque nós temos de facto uma estratégia única, mas depois temos matrizes de declinação nas geografias que são caóticas, que é como é que vamos a estes públicos com estas mensagens, nestas plataformas, etc. Nós temos a estratégia centralizada, decidimos o que é que queremos para a marca, quais são os valores, qual é que é o plano anual, e depois normalmente o que fazemos é partilhamos isso com todas as regiões e adaptamos e planeamos com eles as iniciativas anuais com base também no feedback deles, ou seja, é co-construído. Ou seja, dou-te dois exemplos muito fáceis de coisas que temos adaptado com eles, porque one size does not fit all e a abordagem tem mesmo que ser local. Nos Estados Unidos, nós temos esta assinatura de marca We Choose Earth, que nos Estados Unidos não faz sentido já há alguns anos, porque eles não têm as preocupações ambientais. Para eles isso é completamente irrelevante. Para eles o que é relevante o que é que me interessa... Cada vez menos. Exatamente. Para eles o que interessa é what's in it for me, ou seja, em que é que as energias renováveis vão aportar à minha vida. E, portanto, tivemos que começar mantendo a narrativa única, ou seja, nós escolhemos a Terra, mas focar nós escolhemos a Terra e as pessoas, ou seja, passar da lógica do planeta para a lógica dos benefícios concretos para as pessoas. Exemplo, segurança energética, acessibilidade de preços porque as energias renováveis são mais baratas, criação de empregos, cada vez que há novos parques solares nas comunidades, desenvolvimento das comunidades. Pronto, portanto, focar muito mais nessa lógica. Outro exemplo que é muito recente e que estamos a viver agora, que são os 50 anos, nós criámos um selo comemorativo dos 50 anos, nós criámos um claim dos 50 anos, que é a EDP 50 anos, imagina os próximos 50, e isto é transversal a todo mundo. Mas a maneira como nós depois implementámos em cada país foi completamente diferente. Em Portugal... e por ser a nossa origem, fazia todo sentido fazer uma campanha corporativa, que lançámos agora há pouco tempo, com a Carminho, o Manel Aires Mateus, o Vils e a Jéssica Silva, que são personalidades que, tal como a EDP, são portuguesas e têm hoje em dia uma expressão no mundo, e ao mesmo tempo temos as necessidades comerciais, portanto temos numa linguagem completamente diferente o João Baião a comunicar oferta e descontos comerciais. Tudo isto com elementos da marca que nos distinguem e que não alteram o core. Quando vamos a outros países, por exemplo, Brasil e Espanha, não fazia sentido eu pôr lá uma campanha com a Carminho, com o Vils, com a Jéssica Silva e o Manel Aires Mateus, que ninguém iria reconhecer. Então, alterámos completamente, a história é a mesma, mas alterámos a parte toda visual para que fosse relacionável com o país. No Brasil, para além de ser os 50 anos do grupo, são os 30 anos da EDP no Brasil, e para eles isso é um orgulho muito grande e mostra um investimento naquela região. Então alterámos a assinatura, que é EDP, há 50 anos no mundo e há 30 no Brasil. E tive, inclusivamente, geografias com as quais combinámos não fazer nada externamente, porque não fazia sentido. Ou seja, a EDP está nestes países há 5 anos, ainda está num estado de maturidade completamente diferente a criar notoriedade, não é? E, portanto, 50 anos era completamente irrelevante e só ia confundir a mensagem. Isto para dizer o quê? São muitas frentes, é uma matriz caótica, como te dizia no princípio, mas acho que conseguimos, de facto, com o trabalho conjunto e o contexto local sempre muito presente, estar de forma relevante em todo o lado. Mas é preciso ter umas amarras muito fortes, que é para não haver aquilo que há. Guardiões da marca, claro. Há tendências para desviar, claro que sim, atendendo à necessidade com que têm que comunicar, à velocidade com que têm que comunicar. E voltava a ativar com exatamente com esta questão, que é
como é que um elemento de mídia como o outdoor responde a esta questão da velocidade que toda esta gente hoje em dia procura e precisa e necessita e exige? Tem a ver eu acho que tem muito a ver com os sistemas, com aquilo que eu dizia há bocado. Quer dizer, nós temos que ser capazes de adaptar a nossa resposta não standardizada do passado à EDP de forma completamente rápida, da mesma maneira que ela faz no digital. E isso tem dois lados. Tem o nosso lado, não é? Para nós é uma grande revolução, implica, quando eu não tenho as coisas todas planeadas de como é que vou vender, implica que se eu vou responder à rede dela, tenho que refazer o puzzle de todo o meu inventário, porque a rede que a EDP precisa mistura-me o puzzle todo. Isso já é uma grande revolução do nosso lado, mas há a grande revolução do lado, no fundo, das agências e do próprio cliente. Isso demora. Como eu estava a dizer, acho que estamos agora, as audiências que também não tínhamos e agora temos, ajudam muito a isto, não é? E, portanto, começamos a entrar numa lógica de que a cadeia de valor tem esta agilidade e rapidez, por oposição a comparar a tal rede standardizada que é muito mais rápido. Isso é que é o paradigma e aqui um bocadinho o paradoxo destas duas coisas. Porque, ao mesmo lado, nós lutamos com a preguiça de dizer vamos fazer a rede que já fizemos o ano passado, que está feita, está programada, já existe, sabemos que funciona, vamos embora. Portanto, no fundo, ajustar um bocadinho estes dois Falas lados. muito do digital. O digital é o teu maior concorrente, por isso é que estás a falar tanto de digital. Não. Opa, o digital, eu Por acho que é que falas tanto de papel digital a nível de... Não, porque ele é revolucionário no meu setor. O papel não vai acabar e o papel, até para comunicação de longo prazo, não é? De longo prazo faz muito sentido, mas a lógica da rapidez de comunicação, onde está 80% do valor do investimento de marketing, que é de produto e de curto prazo, o digital revoluciona o meu negócio. Portanto, nós não conseguimos escalar, não vamos ter Times Square em todo lado, mas vamos ter, eu diria, vamos chegar a 60%, 70%. Não vamos correr o risco de ver aquela imagem que há bocadinho apareceu ali, de ver centenas, milhares de outdoors em que só baralha. Repara, isso é um ponto muito importante. Porquê que o outdoor tem o grande sucesso que tem hoje, antes do digital? Não temos mérito nenhum. Porque não temos o que eu chamo de opt-in. Tu não decides ver o outdoor. O outdoor é o único produto de segunda derivada, não está em primeira derivada, tu não andas de carro e estás na rua a dizer vou ver este anúncio. Não é? Ele joga no teu subconsciente, está lá, portanto tu não desligas nem ligas. Não é? E isso teve um grande mérito de quem desenvolveu este negócio, saber integrar o outdoor na cidade, de maneira a que ele não... Portanto, é muito curiosa essa discussão, porque o outdoor tem que sobressair, mas ao mesmo tempo tem que estar suficientemente integrado na cidade e às vezes, se calhar, saber dar um passo atrás. Daí que o digital, principalmente os grandes esportes, etc., tem que ter esse cuidado. Pode ter um Times Square, é um sítio em que é propositado que seja assim, mas não pode ser Times Square em todo lado, como é óbvio. Não é? Rita, estamos a acabar o nosso tempo. Um minuto para um apontamento final sobre esta questão da velocidade e consistência, que é uma coisa que... Sim, eu acho que isto não vai ficar por aqui, não é? Ou seja, o mundo nunca evoluiu tão rápido e acho que vai continuar a mudar a uma velocidade estonteante e as marcas têm que se adaptar para se manterem relevantes. A inteligência artificial, hábitos de consumo, novas plataformas. Acho que quem sobrevive é quem se conseguir adaptar e usar isto mantendo-se sempre fiel à sua âncora. Ou seja, uma marca, independentemente do meio, seja ele um post, um filme, uma experiência, uma ativação num festival, qualquer coisa, que seja reconhecível e transmita o mesmo propósito e valores. Portanto, acho que consistência e rapidez é possível. Mas vai ser mais desafiante. Vasco, um minuto. É um bocado inevitável, quer dizer, esta coisa do AI para mim é metáfora melhor. Como sempre, nós começamos por ouvir falar do AI, depois começamos cada um de nós a usar, não usamos na empresa, usamos a título individual, e depois de repente, que é o que eu estou a tentar fazer na MOP, aliás, além de ter uma ferramenta que seja completamente atualizada para fazer aquilo que te disse, como é que cada uma das pessoas, na sua função, consegue fazer esta adaptação. Isso é permanente, é assustador. Eu que me tento estar informado do que é que se passa com a AI, fico numa ansiedade diária, porque todos os dias acontecem 57 mil coisas. E, portanto, eu acho que há
o novo paradigma é nós aprendermos a viver em ansiedade, porque vai ser assim. Não há outra hipótese. Não é propriamente simpático, mas, Mas é o que é, é o que é. Bem, muito obrigado aos dois. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada. E para terminar a nossa primeira parte desta conferência, temos todo o gosto de contar com André Calado, Marketing Activation Director da L'Oréal, e que nos traz uma apresentação que tem como título Do ruído ao impacto, o novo papel do marketeer. André Calado, mais uma vez muito obrigado. O palco é seu. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado à Marketeer pelo convite e obrigado também à L'Oréal, obviamente, o L'Oréal Group, pelo desafio de estar aqui hoje a partilhar convosco qual o ruído e como é que nós conseguimos passar do ruído ao impacto e qual o novo papel do Marketeer. Porque hoje a moeda que nós temos mais cara é a atenção. É nós podemos estar todos juntos aqui, sem responder a e-mails, sem olhar para o telemóvel e presentes nesta conferência só a escutar. E isto é o verdadeiramente difícil nos dias de hoje. Então, nós hoje, como marketeers, não lutamos contra a competência. Nós hoje lutamos contra o ruído. Ruído esse que nos anos 60 disparou e teve um boom, ou começou a ter muito mais impacto com o surgimento da televisão a cores. Sei que isto é muito longínquo, mas para além dos meios tradicionais que nós tínhamos para comunicar, como a rádio, a televisão, as revistas, tudo, surge então um novo canal que nós nos temos que adaptar como marketeers e começar a explorar com as marcas, que era a televisão. E já na altura nós conseguíamos impactar, ou o consumidor era impactado com 75 a 500 anúncios por dia, que nos parece já, acredito que concordem comigo, um número um bocado elevado. Mas avançamos 40 anos e nos anos 2000 surge então a internet. E abre aqui uma nova possibilidade de, se nós já dominávamos o above the line, se nós já sabíamos como comunicar para massas, então começa a surgir como é que nós conseguimos dominar o below the line. Como é que nós conseguimos targetizar em banners, em comunicação via e-mail, o nosso consumidor e ir ao nicho em vez de trabalhar apenas massificado. E aqui abrem-se os desafios de nós continuarmos a evoluir como marketeer, aprendermos e depois, passados uns anos, atualmente, para além de todo o digital, surgem as redes sociais, a democratização dos smartphones e um novo canal que nós todos temos de dominar. Os formatos, qual a rede social em que queremos estar. E, efetivamente, é um desafio nós conseguimos estar a par e conseguirmos controlar todos os meios e, para o consumidor, isto significa cada vez mais impactos ao dia. Então, se já não estava fácil para um marketeer dominar e aprender e estar a par do que estava a acontecer, surge a inteligência artificial. Porque estava fácil para nós, não é? Então surge a inteligência artificial para mais uma coisa que nós temos que aprender, temos de estudar e perceber como é que vamos utilizar as nossas marcas para comunicar. O futuro, eu não vos consigo dizer quantos impactos é que vamos ter amanhã, mas consigo-vos dizer que, para nós, marketeers, temos que definir bem qual o papel que temos e a verdade é que nós não conseguimos dominar tudo, não conseguimos estar em todo o lado e temos que encontrar uma forma de aprender a estar onde devemos estar. E já vamos ver casos reais de como é que fazemos na L'Oréal para passar do ruído ao impacto. Como marketeers nós temos duas opções. Ou, por acaso, esperamos pela sorte e por um acaso de outro mundo que surja e a nossa marca passa a ser viral, mas isso é sorte, não é estratégia. Então, ainda a estratégia é isso que eu vos quero partilhar hoje. Como é que nós conseguimos passar do ruído e, quando estamos a comunicar, fazer algo que crie impacto junto do consumidor. Mas antes de lá irmos, é importante falarmos das marcas, é importante olharmos para o consumidor. Antes de irmos aos casos, com tanto ruído que nós causamos e com tanto barulho que nós fazemos, o que é que, efetivamente, e que marcas é que estão a ser recordadas? E voltando outra vez a 1960, havia um estudo, ou surgiu um estudo na altura, que nos dizia que quanto mais o consumidor era impactado por uma marca ou um produto, maior a probabilidade de ter preferência de escolher essa marca. Então isto é um ciclo vicioso. Para nós, marcas, para nós, marketeers, é incrível. Ok, então vou começar a comunicar mais, criar mais ruído, porque se eu quero ser top of mind, porque todos nós queremos que a nossa marca seja líder top of mind, esteja nas bocas dos consumidores e domine brand awareness, nós vamos comunicar mais e vamos criar mais ruído. Mas a pergunta também que temos que levantar é, e o consumidor?
como é que se sente o consumidor com todo este ruído que nós estamos a fazer. E em Portugal, especificamente. A verdade é que nos bloqueia. Portugal é o primeiro país do mundo com mais percentagem de consumidores a usar adblockers. O primeiro país do mundo a bloquear as marcas. Porque nós somos muito espertos. O Tuga que é Tuga arranja a forma de, não, as marcas a mim não me chateiam. Eu vou pôr adblockers. Mas nós, marketeers, somos mais espertos. Nós arranjamos forma de quando saem do digital e vão para a TV para ver Secret Story ou a sua série favorita, nós garantimos que estamos lá. Porque nós temos que impactar o consumidor. E vamos criando ruído. Ou quando sai de casa, nós também garantimos que lá estamos. Isso, quando estão na rua a passear ou simplesmente a apanhar o autocarro, nós vamos comunicar o nosso mais recente lançamento. Ou até mesmo quando andam de metro, nós garantimos que vamos estar lá. Nós impactamos o consumidor independentemente de onde ele vá. E com formatos que reinventamos e inovamos para garantir que não passamos despercebidos. No fundo, durante todo o dia-a-dia do consumidor, num shopping, em casa, na rua, independentemente de onde ele esteja, nós impactamos com as nossas marcas. E aqui, obviamente, para além do ponto de venda, eu deixo a questão. Qual é o único momento do dia em que nós não conseguimos impactar o consumidor? Quando está a dormir. É o único. Mas mesmo isso, se calhar vamos encontrar uma forma. Então é verdade que nós garantimos o ruído. E agora os meus colegas da L'Oréal estão muito preocupados porque eu estou a dizer que estamos a criar muito ruído. Sim, mas para além do ruído, como é que nós vamos do ruído ao impacto? E é isso que eu vos quero partilhar hoje com 3 casos que nós fizemos muito recentes, de 3 marcas distintas, como é que nós passamos das campanhas de ruído e das campanhas de outdoor que íamos fazendo à televisão e criamos impacto. Começando pela conexão humana. O ano passado, em Carastase, nós tivemos o maior lançamento de sempre da marca, sempre, com um Bom Andar Sul. E grande parte do sucesso da marca, ou deste lançamento, deveu-se a um evento, à conexão humana, a convidarmos os meios, influencers e os nossos parceiros, a quem vendemos Carastase, e que depois vos apresentam nos seus pontos de venda, o que era Boa Onda Absoluta. A testarem o produto, a sentirem, a conhecerem a experiência. E deixo-vos aqui um vídeo que resume um bocadinho como foi esse momento. Eu não vou cantar, ok? Apesar da música estar baixa. Mas basicamente reunimos e conseguimos demonstrar e dar a testar a marca e o novo lançamento para que o consumidor, influencer e parceiros falassem, comunicassem nas redes sociais e criassem um desejo junto da consumidora para efetivamente querer saber mais sobre o que era Gloss Absolute. Então, claramente, uma experiência de luxo e uma experiência que marca e que tem contacto humano. E hoje trazemos para vocês também, no intervalo, quem quiser e ainda não experimentou, tem o nosso café parisiense Carastase com diagnóstico capilar. A única coisa que eu vos posso prometer é que vocês nunca mais vão olhar para o vosso cabelo da mesma forma depois de fazer um diagnóstico. Fica ao vosso critério se querem correr esse risco ou não. Boa sorte. E o segundo caso que vos trago é mais também um evento e uma experiência física, e falamos de uma experiência offline, mas agora com Redken. Redken, a marca número 1 profissional dos Estados Unidos, tem a sua Global Ambassador, a sua embaixadora global, Sabrina Carpenter, há cerca de 2 anos. E nós, para adaptar a estratégia para Portugal, fomos procurar, quando estávamos a decidir a Squad de 2026, quem é que em Portugal, que influencer, efetivamente já tem uma comunidade e é fã da Sabrina, para que a conexão com a marca seja o mais natural e orgânica possível. Claro que vai ser paid e claro que vai aparecer o collab, mas vai parecer menos paid e mais orgânico, apesar de não o ser. Então o que nós fizemos foi incluir a Inês Teixeira na nossa squad e com ela, quando tínhamos o ruído, quando estávamos em março a comunicar em out of home e no metro que vocês viram do Chiado, fomos com um parceiro nosso, a Wells Garret, para uma ativação em ponto de venda. Desafiamos a Inês a ser a nossa porta-voz para escolher e decidir
quem era a Sabrina Carpenter portuguesa. Nós queríamos encontrar a Sabrina Carpenter portuguesa. Então, aí criámos uma experiência em loja que levou mais de 300 pessoas naquele dia e aumentou as nossas vendas nessa semana mais de 30%. Efetivamente foi uma loucura no momento, e eu partilho-vos um pouco do vídeo, que resume a ação desde o ruído até ao impacto, que é o poder da comunidade e o poder que existe quando uma influencer que tem uma conexão à marca e tem uma conexão com aquilo que nós vamos comunicar out of home, que era a Sabrina, traz e consegue encher e criar fila à porta da loja. E obviamente para nós, portar Gen Z, portar Millennials e ser mais relevante. Então, adaptamos do global para o local e o último exemplo que eu vos trago, se calhar o menos surpreendente, é Employee Branding. Okay? A L'Oréal, há uns anos para cá, lançou um desafio, por assim dizer, ou um projeto de Employee Branding que convocou algumas pessoas para serem embaixadores. E ao longo dos anos, ao longo dos meses, ia partilhando os tópicos de formação para que nós, no LinkedIn, pudéssemos ir partilhando os tópicos que interessam à empresa. Para a empresa ser mais atrativa, para criar uma conexão, porque é diferente a L'Oréal, na sua conta institucional, dizer eu sou um bom sítio para trabalhar, do que o André acabou de dizer isto é um bom sítio para trabalhar. Porque são colaboradores, eu vivo lá, trabalho quase, eu vivo lá, trabalho lá, então, efetivamente, eu sinto e tenho paixão por trabalhar nesta empresa. Porque é que não vou usar isso como asset valioso e partilhar o mesmo? E em julho, depois de alguns anos no LinkedIn e das coisas estarem a correr bem, em julho surge o desafio de irmos para o TikTok. Como é que nós conseguimos adaptar a nossa comunicação corporativa do LinkedIn para o TikTok, para uma geração muito mais jovem e começar a recrutar Gen Z, porque nós temos programas de estágios 3 em 3 meses e precisamos e queremos recrutar o melhor talento. Então fomos para o TikTok e a verdade é que foi uma loucura quando juntamos para começar a conta em julho de 2025, 6 meses depois, a conta tinha mais engagement do que as contas globais que estavam há anos no TikTok. Atenção que estamos a falar de uma conta que está based em Portugal, okay? E que o alcance é o que é, obviamente que alcançou depois muito noutros países, mas é incrível o impacto e o algoritmo do TikTok quando nós o percebemos. E atenção, eu não sabia nada de TikTok, só o percebi graças aos estagiários da equipa, que me ensinaram, disseram como é que eu tinha que editar, como é que eu tinha que pôr, o que é que eu podia fazer, não podia fazer. Foram eles que me deram a formação. E a partir daí, começamos a criar o que vimos que funciona. Então sim que criamos ruído, as coisas estão a acontecer, há milhões, chegamos a 1 milhão de engagement, mas é realmente impactante para a L'Oréal, é interessante para a L'Oréal. A verdade é que sim, atualmente o TikTok, o meu TikTok é a página preferencial de recrutamento para a L'Oréal. Ou seja, quando nós testamos a última campanha em janeiro, em que lançamos os vídeos a dizer que o programa de estágio estava aberto e os vídeos alcançaram mais de 100 mil visualizações, tivemos mais de 1.500 pessoas a clicarem no link para se candidatarem. Que depois, falando com recursos humanos, impactou mais de 1.000, foram 1.000 candidaturas reais que aconteceram. Por isso, é verdade que o TikTok não é a rede social de dancinhas e tem um impacto real em Gen Z, em Millennials, e trabalhando bem, funciona. Por isso, em resumo, os 3 casos que vos trago é, no mundo cada vez mais digital, no mundo liderado por AI, a conexão humana continua a ser chave. E nisso, nós temos que voltar aos básicos, e vimos com Kerastase. Como é que nós conseguimos, a partir da estratégia global, conhecer e dominar o que é o consumidor português e garantir que a estratégia está adaptada, porque nós trabalhamos em Portugal para o consumidor português com necessidades específicas, e por fim, vocês, cada um de vocês, é o asset mais valioso como marca pessoal que a empresa tem. Estão a aproveitar, querem aproveitar, não querem? Fica a questão. Por fim, como marketeer, e voltando ao início, é impossível, com um novo papel de marketeer, nós dominarmos tudo, dominarmos e sabemos tudo. A única forma de continuarmos a evoluir e sermos atuais é pela partilha. É pelo que estamos a fazer hoje, e obrigado, marketeer, por esta partilha honesta, e a partilha entre equipas. Não desprezarmos quem é estagiário ou quem é ou CEO é melhor não, mas quem é estagiário, porque a partilha entre equipa é o que vai conseguir munir toda a informação e criar as melhores campanhas possíveis. Obrigado a todos, e se quiserem um vídeo para o TikTok,
falamos no intervalo. Muito obrigado, André Calado, por esta apresentação e realmente por todos estes inputs e estas novidades e estas ativações. Quanto ao diagnóstico capilar, acho que vou passar, mas de resto, acho que sim, acho que não sei se foi de propósito ou não, mas vou ter isso em conta. Agradeço mais uma vez a todos os que participaram e aos oradores que participaram nesta primeira parte desta manhã. Vamos fazer agora o intervalo e vamos voltar às 11h38. Está bem? Muito obrigado a todos.